história. Qual foi a maior dificuldade para vocês organizarem isso tudo? A dificuldade existe no sentido do pessoal, do pessoal que compra passagem não respeitar horário, quem vai sair 23 aparece às 24, entendeu? Então o pessoal depois quer ir nos outros ônibus, então isso quebra um pouco. Apesar de tudo, tá indo bem, tá saindo tudo direitinho. Agora, a parte de organização mais difícil também foi a parte de ônibus, que cada vez que o movimento ia aumentando, as empresas aumentavam o preço também junto com o movimento, entende? Os Gaviões foram fundados em 69, há 7 anos, portanto, por um grupo que há 12 anos vinham junto, entende? Vocês esperavam encontrar tanta receptividade da torcida para formar essa caravana e tomar o Maracanã praticamente? Não, tanto como foi assim, acho que não. A gente esperava bastante, mas foi além da expectativa. O corintiano viu que o Maracanã é logo aí na esquina, entende? Pela diferença com o Recife. Então parece que todo mundo se ligou que é quase igual aí ao Morumbi, e parece que vai todo mundo pro Morumbi, não vai pro Maracanã. Quantos ônibus vocês da Gavião, só os Gaviões da Fiel lotaram? 85 anos. E você acredita que quantos ônibus estão indo pro Rio? Junto com o interior e capital, eu creio que 1000 ônibus. Eu não estou chutando alto, não. Eu acho que estou chutando até baixo. Quem está sendo responsável por esse ônibus aí? Quem é que está vendo os tickets aí? Vai aqui, né? Vai! Olha, vamos ficar aqui, ó, aqui, ó. Segura pra mim, Dá. Você sempre traz pessoal em excursão para viajar? De vez em quando eu vou aqui, né? Você já trouxe torcida de futebol? Não, essa é a primeira vez. E o que você acha da torcida do Corinthians? É bacana, viu? Eu também sou corintiano, né? Você veio por acaso nessa viagem? Não foi nem por acaso, porque eu trabalhei ontem ainda, né? Eu fiz 2 viagens para Santos. Daí eu voltei, era 3 horas da tarde, fui descansar um pouco para poder fazer essa viagem, né? Eu queria vir mesmo na viagem, porque eu sou corintiano, né? E fiz tudo para ver, né? Você tinha ingresso antes de entrar no ônibus dos Gaviões? Eu tinha ingresso para entrar no Maracanã? É. Não tinha. E como é que você vai fazer? Eu vou me virar, falar com o chefe aí, mas eu vou ter que entrar, né? Já fui até o Rio Grande do Sul, sabe? Inclusive até quando o Corinthians perdeu pro Grêmio lá de 3-0, o Corinthians perdeu, certo? Como é que você explica isso? Olha, eu explico do seguinte modo. A gente, por exemplo, acaba o jogo, digamos, uma hipótese como aconteceu nesse jogo que eu citei, o Corinthians perde, eu falo pro pessoal, é o seguinte, o time perdeu, mas nós não perdemos nada. Fomos lá para ver o jogo, entende, como torcedor do Corinthians. Então o problema é o seguinte, vamos fazer um samba. Aí a gente faz um negócio, todo mundo canta, depois vira marcha, aí depois todo mundo começa a empurrar um no outro, brincar. Eu sei que a farra é geral, entende? O Corinthians dá muito samba. E eu conheço muitos colegas que fez muito samba e tem samba legal, como no caso do Armando da Mangueira. Ele saía aqui na Mangueira, ele fez um samba bacana falando a respeito do Corinthians, que todo mundo canta lá. Você poderia cantar um pedacinho? Posso. É mais ou menos assim. O preto e branco só me traz tristeza. O preto e branco me roubou a paz. Mas sou Corinthians e eu não te esquecerei jamais. Corinthians, Corinthians. Cheguemos. Nada, irmão.
Nada, va. Você já perdeu a amizade por causa do Corinthians? Já. E Como que com a foi? maior facilidade. Foi quando o Palmeiras ficou num campeonato sul-americano e um palmeirense lá do vizinho, todo dia vinha Muito me amolar. amigo seu? Muito amigo. Vinha me amolar todo dia. Aí o Palmeiras foi pro Uruguai e perdeu. Aí eu peguei uma faixa de coroa e escrevi aquelas coisas que não se deve ser publicado em lugar nenhum, nem dito, e mandei pra ele. Acabou a amizade. O que você faria se de repente o Corinthians deixasse de existir? Ele não pode deixar de existir, gente. Ele é uma loucura. Você tá vendo hoje aqui no Maracanã? Corinthians é tudo, é vida, é alegria, é a coisa mais linda que pode existir. O que pra você, em poucas palavras, significa ser corintiano? Ser corintiano é uma das coisas mais importantes, é ser brasileiro e ser corintiana. Corinthians do meu coração, tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Olha, francamente, se houvesse um jogo Seleção Brasileira e Corinthians, eu torceria pelo Corinthians. E por uma razão bem simples. O Corinthians é um clube muito representativo no Brasil, é realmente uma pujança em termos de futebol. E se essa seleção brasileira jogasse contra o Corinthians, é óbvio que não estariam os jogadores do Corinthians nessa seleção. Portanto, não seria uma seleção completa. Então, eu torceria pelo Corinthians. Agora, você poderia dizer que é um pouco mais corintiano do que brasileiro até? Não é bem assim, sabe? A verdade é que se cria uma série de imagens em torno da torcida do Corinthians. A grande verdade é que o Corinthians realmente consegue absorver muito da pessoa. Eu não sei, eu acho que existe uma identificação maior além do futebol no corintiano, é uma verdade. A gente se encontra com corintianos que a gente nunca viu em qualquer lugar que seja, do Brasil, às vezes até no exterior. E quando se fala que é corintiano, é uma identificação tão grande, entende? Que realmente torcer pelo Corinthians hoje já é uma irmandade. Então não é que eu sou mais corintiano do que brasileiro, na verdade é que o Corinthians a gente sente realmente dessa forma, entende? Alguma coisa que a gente participa mais, faz mais parte da nossa vida. Quer dizer, permite que a gente tenha uma atuação e tal, que a gente se extravase, que a gente faça uma série de coisas, mas enfim, a gente participe, não é? Que é a finalidade de todo homem, é participar. Você poderia explicar essa identificação, da onde ela vem e por que ela vem? Olha, eu acredito que talvez, até do próprio fato do Corinthians ter ficado 22 anos sem ganhar títulos. Inclusive, eu costumo dizer uma coisa, o fato do Corinthians ficar esses 22 anos sem ganhar título, realmente, para o Corinthians, não foi anos negros, eu não vejo dessa forma, muito pelo contrário, eu acho que foi uma oportunidade extraordinária que o Corinthians teve para mostrar que pujança que esse time tem, que fica 22 anos sem ganhar um título e tem a torcida que tem o Corinthians. É realmente alguma coisa de fabuloso, tá certo? Então, o Corinthians não passou 22 anos no escuro, muito pelo contrário, eu acho que talvez esses 22 anos sem título tenha feito realmente com que o corintiano tenha passado a se identificar mais, tenha conseguido se resignar mais em função de uma série de coisas, enfim, foi sendo lapidado espiritualmente, talvez, e foi se criando toda uma identificação, né, em torno de Corinthians. Por que você escolheu o Corinthians como time? Bom, o Corinthians não foi uma escolha, eu já nasci corintiano. E o que significa nascer corintiano? O Corinthians é um estado de espírito. O Corinthians é um acontecimento. Então aconteceu. Eu nasci e sou corintiano. Você acha que a torcida pode ganhar jogo também? A torcida do Corinthians ganha muita coisa, não é só jogo. Por exemplo, esses jogadores que nós vamos aplaudir agora, Givanildo, Neca, Luciano ano que vem, certo? Foram jogadores que nós vamos aplaudir e que nós conseguimos no grito. A torcida ganha jogo e ganha muito mais coisas dentro do Corinthians. A torcida do Corinthians é uma força
que não só é respeitada pela diretoria, como é temida pela própria diretoria do Corinthians. Não que a gente esteja insatisfeito, pelo contrário. Eu, particularmente, estou muito feliz com a gestão do senhor Vicente Mateus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a diretoria que bobear com a torcida do Corinthians está roubada. Essa que é a pura verdade. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil, o clube mais brasileiro. Você andava muito triste até ver jogos do Corinthians. Por quê? Olha, eu acho que todo mundo na vida tem momentos difíceis, né? Mas o meu, eu acho que principalmente era difícil porque na época eu havia perdido 2 crianças. Dessa época pra cá, o amor que eu tive pelo Corinthians também me ajudou a recuperar o trauma e agora eu tenho o Serginho de 9 meses, corintiano também. Como é que é seu nome? Edmilson. Você mora em São Paulo? Sim. Você veio de lá para ver o jogo do Corinthians? Sim. Com quem que você veio? Eu e mais 3 colegas. Como é que vocês vieram? Viemos com os gaviões da Fiel, De ônibus? de ônibus. Quanto você gastou para vir para cá? Bom, a passagem de 200, o ingresso 25, mais o que eu tive que trazer aí de sobra aqui, Quem que pagou sua viagem? Seu pai? meu pai. Você chorou no gol do Corinthians? O que você sentiu? Ah, muita emoção, porque eu curti assim, o time que sempre assim, viveu a explosão que o Corinthians, a torcida sempre quis sentir pelo Corinthians, então eu tive uma emoção e sempre choro. Sempre quando tiver o Corinthians eu choro. A tradição de um clube tantas vezes campeão pelos teus rivais. O batuque nosso é fora do normal e pusemos o batuque do Fluminense no bolso. Praticamente no bolso, porque embora nós sofremos um desfalque devido à chuva, aí o batuque nosso amoleceu um pouco, mas até aí nós provamos que nós temos batuque também, não só no Rio, que eles nem têm matéria de batuque, né? E você acha que vale a pena todo esse sacrifício, 30 horas praticamente sem dormir e mais de 200 cruzeiros gastos Vale numa a pena, viagem? porque eu sou corintiano de coração, certo? E todo prejuízo que eu levar, eu não me arrependo, porque é a favor do meu time. Você vai para Porto Alegre semana que vem? Bom, esse problema aí eu já vou deixar bem claro, porque já vou dizer que eu não posso viajar por causa das seguintes condições. Eu não tenho certas condições e também não posso faltar 2, 3 dias no serviço, porque o setor de rua é sobre minha responsabilidade, quer dizer que aí eu vou dar um desfalque tremendo pro meu patrão, principalmente. Vamos lá, tchau, tchau. Tchau, Tchau, moçada. Tchau, negócio. Felicidade de ter. Tudo bom. Muito obrigado pelo trabalho realizado a favor da gente. Alegria. Salve o Corinthians e tradições e glórias tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma ilusão. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil, e mais brasileiro. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente. 2 dias sem dormir, um monte de trabalho, valeu a pena, Cláudio? Lógico que valeu, e agora não vamos nem pensar em trabalho, o que deu, o que possa ter dado, vamos pensar em organizar outra para Porto Alegre, se possível maior que essa ainda.
Você, quando a gente estava saindo de São Paulo, há um dia e meio atrás, calculava em 80 mil números de corintianos lá no Maracanã. Falou que não era por baixo. Não foi, tinha 80 mil. Quanto você calcula agora lá em Porto Alegre? Acho que uns 50 mil. Dividir o estádio de novo, porque lá o estádio é menor, né? Vamos dar uma chance para os gaúchos dividir torcida. Tira dos olhos do povo a lágrima da humilhação. Junta a galera de novo no choro feliz da emoção. Briga, sacode a poeira, levanta a bandeira, tribo soberana. Mais que brasileira, és corintiana. Tu és a mais bonita das nações. É gol, explodem corações. Lá na camisa 12 luz, valentes gaviões. É gol, vingança do povão. Meu São Jorge guerreiro derrotou mais um dragão. Tira dos olhos do povo a lágrima da humilhação. Junta a galera de novo no choro feliz da emoção. Briga, sacode a poeira, levanta a bandeira, tribo soberana. Mais que brasileira, és corintiana. Tu és a mais bonita